3 anos atrás, o Pedro era tido como louco, e eu virava chacota na internet. Tudo isso porque eu estava pedindo ele em namoro, e ele aceitava namorar uma mulher como eu. O Pedro sempre foi um homem de Deus, dedicou sua vida toda aos caminhos do Senhor. Orava, congregava, visitava, e por isso um dia ele recebeu uma profecia. Deus se usou de uma pessoa para falar com ele, que era sobre a futura esposa dele, que não seria nada do que ele estava procurando. Seria uma pessoa que não era para ele olhar corte de cabelo, não era para olhar as roupas, e muito menos o passado, mas que ela seria a escolhida de Deus para ele. Por sua vez, eu fui criada na igreja, mas por certo tempo da minha vida eu desviei os meus caminhos, mudei completamente a minha vida, me afastei de Deus e fui parar em outros lugares. Quando nós nos conhecemos, surgiu um sentimento no coração do Pedro, e Deus falou no coração dele: é ela que vai ser a sua esposa. Quem em sã consciência se apaixonaria por uma menina da forma que eu era? Mas aquele sentimento que estava no coração dele, quem tinha colocado era o Senhor. E ele, claro, já tinha essa certeza, buscou a palavra, buscou de Deus, e o Senhor confirmou que eu era a esposa dele. Mas do meu lado não era simples assim, porque eu já tinha explicado pra ele que não era daquela forma que ele pensava e eu não tinha o mesmo sentimento por ele. E ele não desistiu não, viu? Foi lá, comprou uma aliança, pediu a minha mão em namoro pros meus pais. E mesmo eu não gostando dele, ele ainda foi lá e fez uma festa surpresa no dia do meu aniversário. Mas ele sabia do sentimento que o Senhor tinha colocado no coração dele e da confirmação que Deus tinha dado a ele. Do meu lado, as coisas não foram fáceis assim. De repente, chega um moço na sua vida que diz que vai casar com você, que buscou confirmação de Deus pra casar com você, e de repente te pede em namoro, mas você vai lá e rejeita. Pra resumir bem, busquei muito de Deus e perguntei ao Senhor se realmente era aquilo que Deus queria pra minha vida. E de fato, o Senhor foi confirmando todos os sinais que eu estava pedindo. Falando assim até parece fácil, mas na época não foi fácil lidar com os sentimentos da carne, com as questões de que eu não gostava dele da forma que ele gostava de mim. Mas Deus já tinha uma obra muito grande pra fazer na nossa vida. E como eu tinha falado pra vocês, ele comprou uma aliança de namoro pra mim, só que ele veio me pedir namoro e eu acabei rejeitando. Então ele virou pra mim e falou: tudo bem, quando você estiver pronta, você vai e me pede em namoro. E eu confirmei e falei: tudo bem. No dia 5 de março de 2023, eu pedi Pedro em namoro. E 8 meses de namoro depois, eu pedi ele em casamento. Afinal, era justo. Depois de tanto rejeitar o menino, eu tinha que mostrar um pouquinho do meu amor que eu sentia por ele. Eu fico feliz de dizer que essa semana nós completamos 3 anos juntos, 3 anos de uma história, 3 anos que nós se amamos verdadeiramente, que foi sentimento colocado por Deus em nossos corações. Naquela época que eu estava em caminhos tortuosos, o Senhor também se encontrou comigo e falou que mudaria completamente a minha vida. E quem tinha me conhecido naquela época teria que me conhecer novamente, porque a obra que o Senhor faria na minha vida seria uma obra grandiosa, seria uma obra para espantar os olhos de todo mundo. E hoje, por graça e misericórdia, o Senhor está cumprindo todas as promessas que Ele fez na nossa vida. E nós estamos aqui vivendo a nossa vida de casado, um amando o outro, e com a nossa promessa de Deus sendo gerada no forninho. E se essa história não faz sentido pra você, provavelmente você não confia no poder e magnitude de Deus. Você não confia que Ele pode virar as coisas de ponta cabeça, que pode tornar o possível impossível e impossível no possível. Ele muda sentimentos, muda pensamentos, muda a cabeça, muda o coração, Ele muda tudo. Ele tem poder de fazer tudo. Deus abençoe quem assistiu o vídeo até aqui. Um beijo e tchau!